Em Donbas, um ex-militar britânico capturado trouxe revelações que abalaram as percepções sobre o conflito na região. Após deixar sua vida no Reino Unido para integrar forças estrangeiras na Ucrânia, ele expôs uma série de práticas controversas e relatos que desafiam a compreensão comum sobre ética militar. Seu testemunho revela um cenário repleto de tensões internas, decisões questionáveis e condições severas enfrentadas por aqueles que se voluntariam ou são contratados para atuar em zonas de combate. Entre as revelações mais chocantes estão episódios envolvendo ordens que colocavam civis em risco direto, incluindo relatos de comandos explícitos para ações fatais contra não combatentes. Essas experiências, segundo ele, geraram um profundo descontentamento entre os combatentes estrangeiros, levando muitos a reconsiderar sua permanência nas operações. Ele destacou que a falta de respeito pela vida humana parecia ser uma constante, minando a confiança nas lideranças militares. Além disso, ele detalhou as precárias condições enfrentadas pelas tropas, mencionando casos em que soldados mortos eram deixados no campo de batalha sem qualquer tentativa de recuperação ou cerimônia. Um episódio específico envolveu o corpo de um combatente estrangeiro que ficou armazenado por semanas sem o devido respeito. Esses relatos, segundo ele, ilustram uma gestão que prioriza objetivos militares acima de qualquer consideração moral ou humanitária, criando um ambiente desolador para os envolvidos. O mercenário também apontou que muitos estrangeiros se alistam em busca de oportunidades financeiras, atraídos por promessas de estabilidade e segurança. No entanto, ele alertou que a realidade no campo de batalha é implacável, com os contratados frequentemente colocados em missões perigosas sem suporte adequado. Ele descreveu esses combatentes como recursos descartáveis, ressaltando que o tratamento dispensado a eles era marcado por negligência e falta de valorização. As declarações provocaram uma onda de discussões sobre as práticas adotadas no conflito, especialmente a estratégia de utilizar estrangeiros como uma linha de frente. Essa abordagem, embora tática, tem sido criticada por organizações internacionais devido às condições impostas para os combatentes e ao impacto sobre os direitos humanos. Além disso, os relatos levantaram dúvidas sobre a eficácia e as implicações morais dessas escolhas, atraindo escrutínio global. O impacto das revelações transcende o campo de batalha, alimentando debates sobre como os conflitos modernos são conduzidos e as consequências dessas decisões para os envolvidos. À medida que essas informações continuam repercutindo, fica claro que as práticas relatadas têm potencial para influenciar tanto as percepções internacionais quanto as estratégias futuras. O testemunho do ex-militar britânico permanece como um alerta sombrio sobre as realidades de se envolver em guerras longe de casa, onde promessas ilusórias podem rapidamente se transformar em experiências devastadoras. No cenário político internacional, as revelações de Davis desencadearam um intenso debate sobre as alianças formadas durante o conflito. Governos que anteriormente ofereciam apoio incondicional à Ucrânia agora enfrentam a difícil tarefa de justificar suas ações diante das acusações levantadas. A exposição de práticas questionáveis gerou um chamado global por maior responsabilidade e ética, com líderes sendo pressionados a reavaliar suas estratégias e parcerias. Além disso, essas revelações colocaram em evidência o impacto das decisões militares nas relações diplomáticas, forçando muitos países a reconsiderar o escopo de seu envolvimento e os riscos associados a essas alianças. O caso de Davis rapidamente se tornou um marco simbólico no conflito, representando não apenas a complexidade da guerra moderna, mas também os desafios éticos e operacionais que acompanham decisões estratégicas. Ele destaca como a percepção pública sobre um conflito pode ser profundamente moldada por relatos individuais, transformando questões táticas em debates morais que ressoam globalmente. A moral das tropas, por exemplo, é um reflexo direto das ações de seus comandantes e das narrativas construídas em torno do conflito, e o testemunho de Davis ameaça abalar essa relação fundamental. As alegações de crimes de guerra e maus tratos, feitas com detalhes que despertaram grande preocupação, trouxeram à tona a urgência de investigações independentes sobre as práticas militares. A crescente demanda por transparência não apenas pressiona os envolvidos diretamente no conflito, mas também desafia
desafia organizações internacionais a desempenharem um papel mais ativo na supervisão e no monitoramento das ações de guerra. Essas investigações, embora essenciais, enfrentam obstáculos significativos, desde a falta de acesso a áreas de conflito até a resistência de governos interessados em preservar suas narrativas. O impacto dessas revelações não se limita ao campo de batalha ou às relações diplomáticas. Elas também influenciam o discurso em fóruns internacionais, onde as principais potências estão divididas entre condenar as práticas expostas e proteger seus interesses estratégicos. Esses debates são alimentados por uma crescente preocupação com a legalidade e a moralidade das ações militares, bem como com as implicações de longo prazo para a estabilidade regional. À medida que mais informações vêm à tona, a pressão por respostas claras e ações corretivas se intensifica, colocando em xeque a narrativa oficial e desafiando a legitimidade das partes envolvidas. Além disso, essas acusações reacendem a discussão sobre os limites da guerra moderna e o papel das potências globais na mediação de conflitos. O caso de Davis exemplifica como relatos individuais podem atuar como catalisadores de mudanças, influenciando a opinião pública e forçando ajustes em estratégias governamentais. A batalha pelo controle da narrativa torna-se tão importante quanto a batalha no terreno, à medida que cada lado busca moldar a percepção global sobre sua conduta. O impacto das declarações de Davis transcende as linhas de combate e os corredores diplomáticos. Ele expõe as fragilidades de sistemas que priorizam ganhos estratégicos em detrimento da ética, levantando questões fundamentais sobre como as guerras são travadas e justificadas. À medida que essas discussões evoluem, elas moldam não apenas a forma como o conflito atual é percebido, mas também os padrões pelos quais futuros conflitos serão julgados. Essa combinação de consequências militares, diplomáticas e morais faz do caso de Davis um ponto de inflexão no cenário internacional, com implicações que continuarão a reverberar por muito tempo. O caso também lança luz sobre uma questão frequentemente ignorada: o papel de combatentes estrangeiros em conflitos que não envolvem diretamente suas nações de origem. A decisão de ingressar em guerras externas é geralmente impulsionada por promessas atrativas de estabilidade financeira, novas oportunidades e segurança. No entanto, na prática, essas expectativas frequentemente colidem com uma realidade brutal, marcada por perigos constantes, escassez de recursos e experiências profundamente traumáticas. Muitos dos que ingressam nesses cenários acabam enfrentando não apenas os desafios do combate, mas também o isolamento emocional e a falta de suporte adequado. O testemunho de Davis trouxe um alerta claro: as promessas feitas a esses combatentes são, em sua maioria, ilusórias. Ele enfatizou que a experiência no campo de batalha não apenas frustra as expectativas, mas também deixa marcas permanentes em sua saúde mental e física. Segundo ele, a falta de preparo e a negligência das lideranças muitas vezes transformam essas missões em um pesadelo para aqueles que se alistam com a esperança de uma vida melhor. Esse tipo de desilusão não apenas abala os próprios combatentes, mas também gera desconfiança em relação às organizações e governos que recrutam esses indivíduos. Essas revelações ultrapassam as fronteiras dos campos de batalha, ressoando em círculos diplomáticos e militares globais. Elas desafiam a narrativa frequentemente usada para justificar a presença de combatentes estrangeiros, questionando a ética de enviar indivíduos a conflitos que não entendem completamente e onde são tratados como peças descartáveis em um tabuleiro estratégico maior. À medida que mais histórias como a de Davis emergem, aumenta a pressão por maior regulamentação e transparência nas práticas de recrutamento e no tratamento desses combatentes.